Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. Existe um estudo que poderia fazer o Banco do Brasil disparar mais de 300% na bolsa, principalmente agora para 2026 e com a provável recuperação do resultado do Banco do Brasil no médio a longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou revelar o grande segredo que o mercado está escondendo para vocês de Banco do Brasil e mostrar que daqui para frente parece ser um futuro bastante promissor. Mas não somente de Banco do Brasil que vamos falar nesse vídeo, também vamos falar do Bradesco, pessoal, e vamos comparar qual desses dois bancos aí estão mais baratos para se comprar agora. Lembra que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações. Hoje eu tenho 45% do meu patrimônio atrelado nas ações do Banco do Brasil. Claro que isso aqui foi acumulado de pouco, tá? Não foi de repente que eu fiz esse aporte, já venho comprando ações do Banco do Brasil desde quando eu comecei na Bolsa de Valores. Começando diretamente aqui com ele, a gente sabe que o Banco do Brasil, pessoal, ele acaba sendo um banco mais cíclico, né? Até porque o agronegócio é o principal condutor de rentabilidade do Banco do Brasil. 1/3 da carteira de crédito do banco está atrelado no agronegócio. E todos sabem que 2025, tecnicamente, foi um ano com juro elevado. Quando a gente observa aqui, ó, o juro em 2025 foi na faixa de 15% ao ano. E geralmente bancos como Banco do Brasil e Bradesco costumam ser muito impactados com juro alto. Por quê? Primeiro que o Banco do Brasil, além da carteira agro, ele tem a parte pessoa física para consignado, funcionalismo público, né? Que todos esses clientes, eles são impactados com uma Selic alta, não tem jeito. E o Bradesco acaba sendo impactado quando você pega ali uma carteira de crédito, mas voltada para pessoa física de baixa renda. Então, tudo isso aqui fez o resultado desses bancos acabarem desabando. Mais ainda o Banco do Brasil, que o agro acaba sendo mais sensível a um ciclo de alta na taxa Selic, porque isso enfraquece o poder aquisitivo do produtor rural. Porém, a gente tem aí, ó, uma visão muito positiva para o ano de 2026. Perceba que, ó, a Selic, de acordo com as metas do Banco Central, pode atingir 12,25% ao ano. Já essa queda na Selic já seria um respiro no lucro para o Banco do Brasil no próximo ano, porque a Selic caindo beneficia duplamente, com um barateamento ali, tende a baratear o custo de captação dos bancos, Banco do Brasil mais ainda, né, por ter ali um spread menor e uma taxa Selic mais alta e, consequentemente, tende a beneficiar o agronegócio com uma recuperação já ali para safras e o preço das commodities ficar um pouco melhor, tá? Então, o que aconteceria com o Banco do Brasil? Quando a gente pega aqui, ó, a calculadora, para cada 1% de baixa ou de alta na taxa Selic, o lucro do Banco do Brasil é impactado em até 13%. Isso aqui é muito verdadeiro, tá? Tecnicamente, para 2023 e para 2024, o Banco do Brasil só não sofreu um impacto generalizado por conta ali da questão do agro que ainda estava bombando, tá? Mas depois que a soja desabou, a conta chegou para pagar agora no ano de 2025. A concessão de crédito foi prejudicada. Então, ó, para este ano a gente pode supor que Banco do Brasil no máximo, tá? A gente não vai ser muito otimista aqui. Ele tá lucrando mais ou menos uns 3,8 bi por trimestre. Vamos supor que o último trimestre desse ano o banco lucre 4 bilhões. Tem uma leve melhora em relação ao terceiro trimestre. Esse ano ele pode fechar com um lucro de 19 bilhões, tá? No cenário aqui mais pessimista, supondo 18 a 19 bilhões, que fica ali na faixa do guidance do Banco do Brasil. Se a Selic cair 1%, o lucro do banco sobe 13%. Então, se essa meta do Banco Central realmente for atingida, a gente multiplica aqui por 3, no ano que vem, o lucro do Banco do Brasil poderia se recuperar uns 39%, mas a Selic já precisaria começar a cair a partir de março ou janeiro, tá? Para que isso acontecesse. Para ser mais realista, em março, porque o próprio Copom disse que para janeiro pode ser que não caia, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, 30%, para a gente não ser tão otimista, supondo que estenda esse prazo para março,
tecnicamente, o lucro do Banco do Brasil para o próximo ano poderia voltar a um patamar de 24 a 25 bilhões. Já seria um patamar ali mais razoável, né? Então, hoje o banco estaria barato, considerando essa perspectiva de recuperação no lucro. Porque 24 bilhões, pessoal, quando a gente pega aqui, né? Claro que em ações cíclicas a gente gosta que o PL se estique temporariamente, porque denota que a ação está barata. Porém, já trabalhando nessa tese de recuperação do Banco do Brasil, nem que seja gradual para o próximo ano, que o mercado está olhando por essa mesma visão, o banco estaria cotado por 5 vezes o lucro, tá? Então, neste patamar de preço, aparentemente o risco já está precificado no preço das ações. O que pode não estar precificado? Caso a Selic ainda continue alto, o Ibovespa desabe, o lucro do banco não recupera, e pode ser que a ação, obviamente, né, caia mais um pouquinho sim. Mas neste patamar, pessoal, temos um banco negociando a 0,68 de PVP. Isso aqui é muito baixo, isso aqui é preço de crise do governo Dilma, tá? Então você vê que hoje a probabilidade do Banco do Brasil se valorizar acaba sendo muito maior do que ele retrair mais na cotação. Porque quanto mais barato o papel fica, maior a chance de trazer uma boa rentabilidade, já que a gente sabe que isso que o banco está passando é muito pontual e já tem uma perspectiva de recuperação no médio e longo prazo. Não é estrutural, né? O banco não perdeu fundamentos, ele está passando por um cenário complicado que é totalmente reversível. Então perceba que, olhando neste quesito, as ações do Banco do Brasil seriam uma oportunidade bastante interessante. E sim, na minha visão, tem o potencial de se valorizar mais até de 300%, porque quando o Banco do Brasil passou por esses momentos de crise, olha ali 2004, 2016, tá? Onde o banco passou uma situação muito parecida com o que é atual. O ROI desabou, a inadimplência subiu. Quem comprou nesses períodos Banco do Brasil, sonhando, obviamente, em um otimismo maior no futuro, que de fato aconteceu, a gente vê que a história ela não se repete perfeitamente, mas ela rima. Consequentemente, você teve uma rentabilidade bem expressiva neste período. Fora que, mesmo com a grande queda nas ações, o Banco do Brasil entregou 7.300% de retorno desde os anos 2000. Seu capital se multiplicou, pessoal, em mais de 70 vezes, tá? Então perceba que foi sim uma escolha bastante assertiva ter Banco do Brasil na carteira. E já trabalhando no curto prazo, né? O banco ali colocando pela própria lógica do Graham, porque para ações cíclicas o Graham funciona bem melhor, o Banco do Brasil teria um potencial de valorização, considerando atualmente as ações nesse preço, de 124%. Fora que já com essa retomada de resultados, o banco pode pagar um provento na faixa de 7, 8%, e no longuíssimo prazo ele poderia recuperar toda a rentabilidade, porque na mesma velocidade que o lucro de uma ação cíclica cai, ela pode também se recuperar. Então perceba que é bem interessante. Agora trabalhando na tese do Bradesco, tá? O Bradesco, pessoal, você vê que já vem subindo bastante. Portanto, na minha concepção, tá? O Bradesco sobe mais de 50%. É um banco que está se recuperando de 2 anos extremamente difíceis relativo àquela inadimplência expressiva que ele teve com as lojas americanas. Porém, pessoal, minha opinião particular, pelos estudos que eu fiz, pelo tempo de mercado, eu acho que o Banco do Brasil é superior ao Bradesco. Como assim, Pablo? Olha, pessoal, o que acontece é o seguinte, o Bradesco agora, se a gente considerar uma recuperação nos anos seguintes, está muito mais tática do que estrutural. Como assim tática, Pablo? Nos explica. O Bradesco, por ele ter grande parte da carteira dele em pessoa física, né, ele anda em ciclos. O Banco do Brasil, por mais que ele seja cíclico, ele tem um índice de eficiência superior do Bradesco, ele não perdeu competitividade. O Bradesco, tecnicamente, né, ele está perdendo ali para o Itaú. Então, o Bradesco fica muito mais nessa tese de banco cíclico, né? Cíclico mesmo, não é aquele banco que você tem uma qualidade que você possa carregar para anos e anos. Porque você vê que o lucro aqui, ó, ele dá uma melhorada, depois fica desabando muitos anos seguidos. Depois ele melhora de novo, depois... mas você vê, ó, aqui numa lupa de 10 anos, o lucro do Bradesco não evoluiu. Você vê que ele tá na inércia. O Bradesco tá lucrando hoje o mesmo que ele lucra em 2015, por exemplo, tá? Teve uma leve variação. Enquanto você olha aqui, ó, o Banco do Brasil, por mais que tenha a ciclicidade no agronegócio, você percebe que a gente teve uma evolução do lucro comparando o longuíssimo prazo. O Bradesco não teve toda essa evolução. Por que que isso acontece? Justamente por conta ali da carteira de crédito do Bradesco ser mais fragilizada, né? Dessa questão de pessoa física. O Banco do Brasil ele tem competitividade nesse quesito. É banco sistêmico. Você pega Itaú, Banco do Brasil, são 2 bancos sistêmicos. O Bradesco não é. Então, assim, não estou afirmando que o Bradesco não possa trazer, estou apenas trabalhando nessa tese para vocês que de rentabilidade buy and hold clássico, claramente o Itaú e o Banco do Brasil acaba se distanciando muito mais. O Bradesco e o Santander ficam como mais bancos de bituca de charuto, tá? Aqueles bancos ali que você compra na baixa, que tem uma valorização, colhe o dividendo e talvez precise realizar o lucro a longo prazo. Então você vê
que hoje, nos preços atuais, esquecendo essa ideia de qualidade, olhando só para preço, eu acho que Banco do Brasil está mais descontado que o Bradesco. Eu falei a mesma coisa no início deste ano, eu achava que Bradesco estava mais barato do que Banco do Brasil. Agora reverteu, o Bradesco subiu muito, já está se aproximando do valor patrimonial por ação, enquanto o Banco do Brasil está bastante descontado. Então você vê que Bradesco já não tem mais tanto espaço para valorização, né? Pode continuar se valorizando? Pode, com o lucro crescendo, mas eu vejo muito mais upside nas ações do Banco do Brasil do que Bradesco. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão, colocando aqui neste vídeo, tá? E eu já tenho há muito tempo o Banco do Brasil, até porque é um banco que eu não pretendo vender nunca, tá? Eu acho que é um banco aí que sempre vai continuar existindo, é inquebrável aqui no Brasil. O problema é que você tem que garantir ele em preços certos. Geralmente você comprar abaixo do valor patrimonial acaba sendo uma boa escolha. Lembra que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Ele não é que nem o Itaú que você tem o luxo de pagar mais caro, né? Porque é um banco que está mais suscetível a essa volatilidade no lucro por conta do agro. Então pague mais barato para que seu risco acabe ficando um pouco mais reduzido e você possa usufruir de uma rentabilidade mais elevada no médio a longo prazo. De qualquer forma, ambos estão baratos, porém a preferência vai para o Banco do Brasil. Tanto pelo fator de qualidade, ganho de fatia de mercado. O agro, por mais que esteja em queda temporária, representa de mais de 20% do PIB aqui no Brasil. E também a gente tem um potencial de rentabilidade no patamar de preço atual, mais em Banco do Brasil do que Bradesco, tá? Nossa, Pablo, eu achei esse estudo massa demais, só que tal? Eu tô começando agora, precisava de uma ajuda, não tenho tanto conhecimento. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade? Traga um potencial de rentabilidade maior sem ter tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, você tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente se vocês têm Banco do Brasil ou Bradesco. Em particular, eu tenho Banco do Brasil e Itaú na minha carteira. Eu prefiro focar nos mais de qualidade, tá? Bradesco é mais bituca de charuto, eu deixaria ali mais para uma questão de se o banco tivesse muito depreciado, que na minha opinião não é o cenário atual. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!